vai ter dúvida também, né? Aí já está respondido. Enfim, então vou iniciar fazendo uma rápida revisão de o que é equação de reta, né? E é mais uma coisa mais prática, assim, né? Não vou entrar na teoria de por que Descartes, não sei o que, não vou fazer isso não. É um negócio muito mais preto no branco. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui meu PDF. Eu fiz um PDF com alguns exemplos e tudo mais. Quando vocês estudam equações de reta, vocês veem principalmente três representações dela, né? São o que a gente chama de equação da reta, né? É uma expressão algébrica que relaciona x e y, é basicamente isso. Né? E elas têm três formas principais. Existem outras formas de representar retas, né? Mas dificilmente cai essas coisas do Pais e eu acho que não vale tanto a pena a gente ficar gastando tempo com equação paramétrica, que acho que isso é até um nome esquisito, né? É estranho, né? Que as pessoas talvez não usem muito no ensino médio. Mas os que mais vêm são a forma reduzida, que eu acho que é a mais comum e o PAS cobra bastante dela, principalmente porque quando você escreve a forma reduzida da reta, que é uma equação desse tipo aqui, ó, só isolar o y, pega uma equação que tem o y não aparece com expoente 1, né, quer dizer, ele não está ao quadrado, não está ao cubo, aparece só y, ponto, e o x também, aparece só x, ponto, é equação de primeiro grau, né. Se você isolar o y, pá, pronto, forma reduzida. Então, para você obter essa fórmula, só olhar para esse quadrinho vermelho aqui, né? E aí, as vantagens dela é que esses coeficientes que acompanham o x e esse coeficiente que fica sozinho, né, esse termo independente de x, eles recebem esses nomes especiais e eles te mostram coisas graficamente que são relevantes. Então, quando você olha para esse coeficiente linear aqui, por exemplo, esse coeficiente que não tem o x, ele te diz exatamente onde a reta passa no eixo y. Então, onde ela cruza o eixo y é esse cara, né? É esse n aqui. Então, se tivesse aqui, ó, 3x mais 2, pá, esse aqui é 2. Aí você saberia que esse ponto aqui no eixo y é 2 já. Então, basta olhar para esse ponto, para esse número aqui. E esse m, chamado de coeficiente angular, ele tem a ver com a angulação que a reta faz com o eixo x, né? Contado no sentido positivo, é igual o que a gente fazia lá no ciclo trigonométrico, que você parte lá do eixo do cosseno e vai até o arco que você quer, é esse ângulo que é medido, né? E esse número aqui é exatamente igual à tangente desse ângulo. Então você precisa conhecer o ângulo, calcula a tangente dele, e esse é o coeficiente angular. Não necessariamente o ângulo é notável, tá? Frequentemente não vai ser. Mas boa parte das vezes as próprias provas se referem ao coeficiente angular e não está nem aí para o ângulo. Então, assim, essa parte da tangente do ângulo a gente usa às vezes, tá? Às vezes. Então, essa eu acho que é a forma mais comum de se apresentar a reta. Aí você tem a forma geral também. Aí a diferença da forma reduzida para geral é a seguinte: em vez de você isolar o y, você está isolando o zero, né? Quer dizer, você está passando todo mundo para um lado só da equação. Se você fizer isso, você acha uma equação geral da reta. Aí tem uma coisa importante a observar em equações geral. Por que eu falei que é uma equação geral da reta? Porque não existe uma única equação geral da reta. Uma mesma reta pode ter várias equações gerais. Basta você pegar, imagina que você tem essa reta R aqui com essa equação geral. Se você multiplicar essa equação toda por 2, você obtém uma outra equação geral da reta. Representa a mesma reta, mas são visualmente diferentes, né? Mas essas equações são todas múltiplas umas das outras, tá? O motivo pelo qual eu falo isso, você fala, pô, você falou que o negócio não é técnico e tal, mas é porque às vezes a pessoa vira e fala, olha, essa reta que liga esses dois pontos tem essa equação. Aí se você achar uma múltipla dela, e não exatamente a que está escrita lá, você vai achar que é errado, e na verdade é certo. Basta você querer multiplicar ou dividir por um número conveniente lá. Então imagina que você obteve essa solução aqui, você achou essa equação geral da reta, beleza, é uma equação geral da reta. Mas lá no enunciado do item estava escrita essa outra aqui da direita. Aí você fala, pô, é errado, e não é, né? Então é só esse cuidado que tem que ter, né? Por isso que eu falo disso. Então, assim, são duas formas de representar a reta. Essa terceira, ela, essa chamada equação segmentária, não necessariamente as pessoas costumam vê-la no ensino médio, às vezes o professor até pula isso, e com uma certa razão, porque ela não cai diretamente nas questões. Então, eu acho que eu nunca vi uma questão do PAS que vira e fala, a equação segmentária da reta é essa. Não costuma se fazer isso, né? Aí por que eu passo aqui? Porque às vezes você tendo a equação segmentária, ou tendo o gráfico, você consegue rapidamente transitar entre ou a equação ou o gráfico, da seguinte maneira.
quando a equação se apresenta dessa forma, chamada equação segmentária, aqui embaixo do x já fica o ponto em que o gráfico cruza o eixo x. Embaixo do y fica o ponto em que o gráfico cruza o eixo y. Então, às vezes, a pessoa te dá o gráfico de uma reta e você automaticamente já montei uma equação da reta. Só olhando assim, você não precisa nem fazer conta, né? Você copiou aqui x sobre a mais y sobre b, ponto, equação da reta. Então, ela não, eu não coloquei aqui porque ela é muito cobrada. Eu coloquei aqui porque ela é muito útil. Então, às vezes, a partir dessa equação, você já produz uma equação geral. Só passar um para o lado esquerdo, pronto, já é uma equação geral. Né? Ou você isolar o y, pronto, já virou a reduzida. Então, ela é só uma forma muito útil, né? Não é cobrada diretamente. Então, o único cuidado que você tem que ter é que o formato dela ele é bem rígido, assim. Então, fica sempre x sobre um número, tem que ser sobre, não pode ser multiplicando. Aí esse mais aqui tem que ser mais mesmo, não pode ser menos. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar nesse exemplo aqui como é que você faz para se livrar de um menos aqui, se você estiver tentando produzir a equação e aparecer um menos. E aqui tem que estar igual a 1, tá? Então, é bem isso que o PDF está dizendo aqui, ó. Só isso pode mudar. Então, é só esse quadrinho cinza aqui que pode ter alguma alteração na fórmula. Então, ó, por exemplo, imagina que eu tenha esse gráfico aqui, ó. O gráfico passa no eixo y na ordenada 3 meios e no eixo x na abscissa menos 1. Então, como é que você montaria a equação segmentária? Você pega essa receita aqui, né? E você vai trocar o a por menos 1. Pá, trocou por menos 1. E você vai trocar o b por 3 meios. Trocou por 3 meios. Resista à tentação de falar que isso aqui é menos x. Ou de falar que mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Como divide frações. De você falar que isso aqui é 2y sobre 3. Porque esse formato que você obteria fazendo isso já não é mais segmentário, porque não fica explícito quais são os pontos de interseção aqui, com eixo x e com eixo y. Então mantenha nesse formato aqui, ó. Tá vendo que tem o mais aqui, tá igual a 1, não tem multiplicação, né? Tudo divisão, o sinal tá certinho. Então, ó, lembra que eu falei do sinal de mais aqui? Se tivesse menos, né? O cara me deu uma equação que tinha um menos aqui. Você pega esse menos e joga para baixo do número aqui. Então, ao invés de, imagina que fosse menos 3 meios, né? Suponha. Aí, se a pessoa te desse a equação com menos aqui, você pega esse menos que ficaria aqui e passa para o número de baixo. Aí ficaria um menos 3 meio embaixo. Aí o sinal vai para o denominador do y, tá? Então, assim, é só uma forma útil de se representar equações. E às vezes, tá, gente? É com um pouquinho de treino, na verdade. Então, passando aqui para o próximo tópico, uma dificuldade que as pessoas têm é encontrar a equação de reta, né? Como é que você, usando informações que são dadas para você, obtém a equação de uma reta? Eu gosto de dividir em dois casos, tá? Existem outras informações, outros conjuntos de informações que a pessoa pode te dar para determinar uma reta, mas, no geral, é um desses dois. Ou a pessoa te dá 2 pontos e pede, a equação da reta que passa por esses 2 pontos é tal. Ou ela dá um ponto coeficiente angular. E eu vou discutir cada um desses casos. Então, no primeiro caso, usando 2 pontos, tem uma regrinha que a gente faz, né? Essa estrutura parece um determinante. Isso aqui não é exatamente um determinante, não. Essa é uma maneira de organizar os dados, e você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar as coordenadas do primeiro ponto que você quer que passe. Então aqui, ó, na coluna, tá vendo? Ponto 1. Aqui na segunda coluna, ponto 2. Terceira coluna, xy, genérico mesmo. E na última coluna você só precisa repetir o primeiro ponto. Então fica primeiro ponto, segundo ponto, o ponto genérico, né? E repete o primeiro. E aí o que você vai fazer a partir daí? Você vai multiplicar em diagonal. Quando você faz de cima para baixo aqui, ó, de cima para baixo, você mantém o sinal. Então, esse x1 vezes y2, você vai reservar, né, e mantendo o sinal. E quando você multiplica de baixo para cima, y1 vezes o x2 aqui, você troca o sinal do resultado. E aí você vai fazer essa conta toda, juntar todas as parcelas que você obteve e igualar a zero. Então, eu coloquei um exemplo para ilustrar aqui como é que você faz isso na prática. Então, olha só. Imagina que você tem uma reta que passa pelo ponto de coordenadas 1, 2 e menos 2, menos 7. Como é que... Ixi, aqui tá... o ponto tá errado. Ó. Não é nem menos 2, menos 7, é 2 e 5. Aqui eu acho que eu mudei de ideia na hora de colocar as coordenadas. Então, olha só. Primeiro ponto, 1, 2, tá aqui, ó. Segundo ponto, 2, 5. Terceiro ponto é um ponto genérico, xy, e repete o primeiro. Aí o que você faz? Olha só.
Eu vou colocar aqui a mão livre, ó. Multiplica 1 vezes 5 dá quanto? 5, tá aqui, ó. Sinal positivo, né? 1 vezes 5 dá 5 positivo, né? 2 vezes y dá 2y, tá aqui, ó. Não troquei o sinal, né? X vezes 2 dá 2x, tá aqui, ó. Não troquei o sinal. Mas olha só o que acontece ao contrário. 2 vezes 2 dá quanto? 4 nas minhas contas. Mas aí você troca o sinal desse resultado. Sendo positivo ou negativo. Nesse caso deu positivo, né? 2 vezes 2 dá 4 positivo. Troca o sinal dele, ele vem para cá menos 4. Ah, professor, e se já tivesse dado menos 4 aqui? Aí você vai colocar mais 4. Você vai trocar o sinal independente do que acontecer, tá? Então, ó, 2 vezes 2 dá menos 4. Daqui, ó. 5 vezes x dá menos 5x. Trocando o sinal, né? E y vezes 1 dá y, troca o sinal, menos y. Então, basta agora eu juntar os termos comuns, né? X com x, y com y, quem não tem nenhum dos dois com quem não tem nenhum dos dois, que é o 5 e menos 4. E você obtém aqui uma equação geral da reta. Inclusive, eu errei a conta aqui, né? Que é mais um, Bruno. Mais um. Pronto. Eu acho que eu errei a conta, né? Isso mesmo, mais um. Então, você achou uma equação geral. Ah, e se você quiser reduzida, passa tudo para o lado direito. Exceto o y, né? Isola o y. Então você acabou de. A pessoa te pediu equação de uma reta, né? Passando por dois pontos dados, você já deu duas formas dela, uma equação geral e a equação reduzida. Então, encontrar a equação de uma reta usando dois pontos, isso a gente chama de alinhamento de pontos. É o nome que a gente dá para essa equaçãozinha aqui. Beleza? É só fazer essa conta. Essa equação mesmo já é o resultado, né? Essa é a equação da reta. Beleza? Basta simplificar, né? E uma outra maneira que tem de pedir uma equação de reta, às vezes a pessoa te dá um ponto e o coeficiente angular da reta, ou a inclinação da reta, ou a declividade da reta, né? Usam esses três nomes para o coeficiente angular, é tudo a mesma coisa. E a gente costuma usar essa equaçãozinha aqui, e eu nem sei se ela tem um nome, tem gente que chama de equação fundamental. Eu não sei porque que se chama de equação fundamental, não, mas é uma maneira de você obter equação de reta usando um ponto e o coeficiente angular, né? Isso aqui vem da expressão do coeficiente angular, de como se calcula. Já vou falar sobre isso. E as pessoas, para lembrar dessa loucura toda de letras aqui, às vezes falam um mnemônico, né? A pessoa fala assim, ó, Yoyomi Xoxô. Aí o nome da equação virou Yoyomi Xoxô, porque você já lembra, né, como é que você escreve essa expressão algébrica toda. Então, uma maneira de se cobrar isso é você falar: olha, você tem uma reta que passa pelo ponto tal com coeficiente angular tal. Ou então ela fala, a pessoa pode falar que passa pelo ponto 2 menos 1, formando um certo ângulo com o eixo x, né? Aí, nesse caso, você teria que usar que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo que foi dado. Beleza? Então, como é que eu uso, né, essas informações para obter a equação dessa reta aqui? Então, eu peguei o ponto aqui, o ponto 2 menos 1, o x e y, né? E vou substituir no Yoyomi Xoxô aqui, ó. Então, ó, no y eu substituo o y que o cara me deu, né? Tá aqui o y do ponto. Substituo o x do ponto, coloquei até aqui com corzinha, né? Com a mesma cor, coloquei o x do ponto aqui. E substituí aqui, sublinhado em vermelho, o coeficiente angular, esse m, é o menos 2 que ele tinha me dado. Aí substituí o menos 2 aqui. E agora é só partir para abraço. Aplica a distributiva, né? Menos 2 vezes x menos 2, tem que dar menos 2x mais 4, né? Aí esse menos com menos, que o pessoal costuma falar que menos com menos dá mais, esse aqui é o oposto de menos 1. O oposto de menos 1 é mais 1, né? Aí você passa para o lado direito e pronto, achou uma equação reduzida da reta. Né? Achou a equação reduzida da reta. Então, assim, isso aí é uma máquina de produzir equação de reta dado um ponto e coeficiente angular. E só usando essa diferenciação aí, equação de reta usando dois pontos ou usando um ponto e coeficiente angular, você já mata 80% das questões que a pessoa te pede equação de reta. Só com isso aí. E como é que você acharia o coeficiente angular de uma reta, né? Se você tiver na forma reduzida, é fácil. Basta você olhar para esse número que está multiplicando x aqui e já vem de presente o coeficiente angular. Então, nesse caso aqui, exemplo fantasia que eu coloquei, essa equação reduzida já te dá automaticamente o coeficiente angular 2, né? Se você tiver dois pontos, uma outra maneira de fazer, ó, meu gato passando aqui assistindo a aula, vem cá, Zeus. Coeficiente angular. Como é que você faz se você tiver dois pontos? Você usa a seguinte fórmula, parecido com o Michoxô, tá? Isso aqui é inspirado no coeficiente angular ser a tangente desse ângulo aqui. Desse ângulo que se forma com eixo x, né? Esse ângulo θ, professor, mas esse aí que você desenhou tá com eixo x, tá assim, ó. Colaterais internos, tá vendo?
É o mesmo ângulo, tá? Então, para você calcular a tangente desse ângulo, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, basta você calcular o ΔY sobre ΔX, como se costuma dizer, na variação no Y com a variação do X. Aí tem essa formulinha aqui, se você preferir decorar a formulinha, tudo bem, né? Às vezes a pessoa memoriza só como ΔY sobre ΔX também. Mas tem maneira de usar essa fórmula, tá, gente? Para você não se confundir. Imagina que eu peço o coeficiente angular da reta que passa por 2 pontos dados. Em vez de eu ter que calcular a equação toda, né, você pode achar a equação, né, da reta e depois achar reduzida, extrair de da reduzida o coeficiente angular, não tem problema. Mas se você quiser fazer uma coisa um pouco mais rápida, você pode usar essa equaçãozinha aqui, ó, substituindo o x e o y do ponto dado. Então, olha só, o x é menos 1 e o y é 2. Então, tá aqui, ó, y2, x menos 1. E do outro ponto, 3 e 5. Então, tá aqui, ó, o y é 5 e o x é 3. Faz diferença a ordem que você coloca os pontos? Não faz diferença. Você pode escolher para ponto 1 e ponto 2 quem você quiser, né? Então, eu até coloquei com as coresinhas aqui, ó, escolhi o ponto verde menos as coordenadas do ponto azul. Depois, ponto azul menos ponto verde. Tanto faz, dá o mesmo resultado. O que você não pode fazer é cruzar a ordem. Você fazer a diferença dos y's do 1 para o 2, e depois no x você fazer do 2 para o 1, né? Ou do verde para o azul, depois do azul para o verde. Você não pode cruzar. Aí seu resultado vai dar com um sinal trocado, tá? Então é só tomar um pouquinho de cuidado com isso. Você pode escolher a ordem que você quiser, mas tem que manter a mesma ordem em cima e embaixo. Beleza? Numerador e denominador, tá? E como é que você acha um ponto que pertence a duas retas? Ou seja, como é que você acha a interseção entre duas retas, né? Um ponto que seja comum às duas. Se um ponto é comum às duas retas, a única coisa que você precisa fazer é fazer um sistema entre as equações das duas retas. Então, como é que você acharia um ponto que pertence tanto à reta R quanto à reta S nesse exemplo aqui? Eu não vou fazer o exemplo passo a passo, só por alto assim, mas eu mando PDF e aí todo mundo consegue ver. Basta você usar essa equação como a primeira equação do sistema e essa equação da outra reta como a segunda equação do sistema. E você agora, seu problema não é mais geometria analítica, seu problema é de achar solução para o sistema. Pronto, acabou. Então aqui, pelos meios que você conseguir, encontre o x e encontre o y. Esse x e y que você acabou de encontrar são as coordenadas do ponto que está nas duas retas ao mesmo tempo. Então, eu fiz até o esboço do gráfico das retas RS, das equações dadas lá em cima, e aí acabei de encontrar como solução do sistema, o x deu 5 terços, o y deu menos 7 terços, aqui o ponto de interseção. Está mais ou menos ali nos 5 terços menos 7 terços, né? Eu fiz a mão livre esse gráfico, tá? Mão livre assim, né? Pelo computador, mas não está em escala. Tá bom? E dito isso, a gente pode passar para questões. Eu acho que a gente já tem material suficiente para começar a entender o que ele quer com as questões, tá? Em algumas delas eu vou falar um pouquinho de teoria, mas é coisa rápida. Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode falar, não tem problema. Tá tranquilo. Beleza, então. Vamos para a próxima. A gente vai fazer as questões agora. Nas questões, ó, eu selecionei algumas questões que estavam em PAIs anteriores, mas nas provas do PAIs costuma-se fazer o seguinte, às vezes ele dá um enunciado, e aí ele fala de matemática, de física, biologia, tudo no mesmo enunciado. Então, assim, eu coloquei um enunciado enorme aqui, e aí para ter uma questão só de equação de reta, né? Mas essa questão tinha matemática e acho que tinha física também, mas tinha parte de estatística, a gente pode discutir isso na semana que vem, tá? Aí eu peguei só a parte de geometria analítica, que falava de retas dessa questão, tá? Então, aqui tem um texto, tá? A base, depois a gente pode ler com calma o texto, ou até pelo vídeo mesmo, mas essencialmente o que ele fala é o seguinte, olha, você tem um palco, e nesse palco você vai colocar um monte de laptops e caixas de som, e enfim, tem um monte de instrumentos no palco, e ali abaixo deixa o X fica a plateia, né? É o que ele fala, dá nomes para as caixas de som, cada caixa de som é uma letra, né, com uma linha em cima, possivelmente, e aí dá frequência predominante, enfim. Mas a parte importante para a geometria analítica é que nessa terceira coluna aqui, ele dá a coordenada y dos pontos. Então, você sabe qual é a altura desses pontos aqui em relação ao eixo x. Então, por exemplo, ó, esse ponto G e esse ponto G', quando você olha aqui, ó, coordenada y, 3. Então, você sabe que a altura desse ponto aqui é 3, o y deles é 3. E aí, você vai fazer um monte de itens a respeito, né, até de estatística, de probabilidade.
Mas em uma das questões ele fala o seguinte, olha, ele considera as abscissas dos pontos FB forem, FB estão aqui, o F e o B, tá? Forem respectivamente iguais a -3 e -2. Mas olha só, com essa tabelinha aqui, você já sabe então quais são todas as coordenadas dos pontos F e B, né? Então, essencialmente, ele está falando para você o seguinte, olha, eu te dei os pontos F e B, ou seja, ele te deu 2 pontos, e ele quer que você encontre uma equação que passe por esses dois. Estamos em casa, então. Eu vou escrever aqui, ó, quais são as coordenadas do ponto B. O ponto B, ele tem abscissa de acordo com o enunciado, -2. E ele tem ordenada, de acordo com a tabelinha ali embaixo, 7. Então, o ponto B é o ponto de coordenadas 2, 7. E o ponto F é o ponto de coordenadas -3 e 3, se eu não me engano. Vou até confirmar ali embaixo. -3 e 3. Pronto, ponto F. Vamos lá, a altura dele é 3, está aqui, a altura é 3, então a ordenada é 3, essa segunda coordenada aqui, né? E a abscissa é -3, ó, respectivamente significa que é primeiro com primeiro, primeira informação com primeira informação, segunda informação, ponto B, com segunda informação, -2. Então, beleza, estão aqui os 2 pontos. Como é que você faz para achar a equação de reta passando por 2 pontos? Eu vou copiar uma equaçãozinha lá de cima, aquela condição de alinhamento de 2 pontos. Então, vou vir aqui, só para ganhar tempo, tá? Que essas coisas aqui são demoradas de se fazer. Então, a única coisa que eu vou ter que fazer é substituir as informações que ele deu nisso aqui. Então, a questão parece que veio direto do PDF que eu estou fazendo com você, né? Vou só trocar os dados aqui, ó. O x1, quem vai ser? X1 vai ser a coordenada de B, pode ser? Ó, a coordenada de B vai ser, a primeira linha vai ficar -2, -3, x e -2, né? E repetir. A primeira linha são só as abscissas, né? E a segunda linha vai ficar 7, 3, y e 7 de novo. Aí eu repito a primeira coluna. Então fica desse jeito aqui. Ó. Eu devia ter colocado a equação base aqui. Vou ter que copiar outra lá de cima. Deixa eu pegar outra aqui. Copiando outra. Olha lá. Pronto, estou usando essa técnica aqui. E agora é só partir para o abraço. Ó. Eu vou fazer as contas em cruz, tá? Eu multipliquei esse com esse com esse com esse. E não troca o sinal. Então, vamos fazer essas contas aqui, ó. Se eu não trocar o sinal, fica como? -2 vezes 3 dá -6. Não troca o sinal, fica -6 mesmo. -3 vezes y, -3y. Não troca o sinal. E depois x vezes 7 dá 7x. Não troca o sinal. Tá aqui, 7x. O que muda então, professor? Quando você estiver fazendo a volta, né? Quer dizer, multiplicando de baixo para cima. Ó. 7 vezes -3 dá quanto? -21. Essa conta realmente dá -21. Mas você vai trocar o sinal, então ele vai ficar 21. Positivo. Troquei o sinal. Então, ó, 3 vezes x, vamos multiplicar aqui, ó, 3 vezes x. Essa conta dá 3x, trocando o sinal, -3x. E essa outra aqui, ó, y vezes -2, dá -2y, troca o sinal, vai ficar mais 2y. Então, agora eu vou escrever em uma equação todos esses dados aqui, tá? Então, talvez, eu não sei se está aparecendo no Meet, eu editando a equação, mas eu prometo que eu não estou copiando de ninguém, eu estou editando o que a gente acabou de fazer. Pronto, tá aqui. Vamos ver se está todo mundo lá. -6 menos 3y mais 7x, mais 21, menos 3y mais 2y. Tá? Menos 3x mais 2y, beleza. Agora é só simplificar os termos semelhantes. Então, ó, x com x vai dar quanto? Tem 7x, aí você está tirando 3, sobra 4, né? Agora, y com y, você tem -3, você está ganhando 2, então já está devendo 1, né? E agora, -6 com mais 21, isso aí vai dar uns 15, mais ou menos, né? Então, pronto. Tá. Eita, eu tenho que deletar uns termos aqui que eu esqueci. Olha só. Ó, recapitulando. 7x menos 3x, 4x, ok. Menos 3y com mais 2y, né, fica devendo 1, menos y, tá ali. Ó. E 21 menos 6, tá 15, tá aqui. Vamos olhar o que ele falou? Ele falou que era y menos 4x mais 13. Tá quase, né? Para concordar o sinal aqui, eu vou multiplicar por -1, pode ser? Não é uma equação geral? Se eu multiplicar por -1, ela continua sendo uma equação geral, né? Vou ter que trocar o sinal de todo mundo, né? Multiplicando por -1.
Agora a gente já está muito mais próximo de julgar que o item é falso, né? Olha só, tem o y menos 4x, tá aqui, y menos 4x, só que ele falou que é mais 13, a gente achar que é menos 15, né? Tá falso o item, né? Ele achou alguma coisa aí que não é verdadeira. Beleza? Então, agora a gente achou a equação da reta, né? Mas o item é errado. Ele achou uma equação da reta que não é verdadeira. Beleza? Então, rapidinho, né? Só com o que a gente acabou de ver, você mata o item velocidade da luz aí. Você mal faz conta, né? Vamos pro próximo? Dúvida nisso aqui? Se tiver dúvida, fique à vontade, pode falar. Não, Beleza. Você lembrava disso aqui? Tá. Ou não? sim, mas sempre quando eu vou fazer essas equações, eu monto ela toda, só que chega na Aham. parte de resolver, eu paro. Aí eu Ah, deixo tá pra nessa lá. parte aqui de baixo, né? É, aham, É continha, né? As continhas às vezes confundem. Aí tem que deixar as contas estruturadas. Então, ó, uma dica. Principalmente em prova, que assim, sem margem para erro, né? O que eu faço, às vezes até no papel, tá? Eu junto os termos semelhantes assim, ó. Eu coloco um sublinhado aqui no 7x e um no menos 3x, para saber que eu já passei ele aqui para baixo. Ah, mas só tem caneta preta na hora, não tem problema. Você faz dois traços aqui no y, com dois traços no y. Aí você sabe que você vai juntar esses termos aqui, ó, esse com esse. Aí você sabe que o resultado da junção desses dois caras produziu esse duas barrinhas aqui embaixo, para você não se perder. Aí o outro você pode, sei lá, circular, né? Eu sempre faço esse tipo de coisa, porque aí eu me lembro o que, que eu já usei, o que, que eu ainda não usei, né? Opa, é o de baixo. E, entendi, interessante. e aí você não se perde, você sabe de onde veio cada coisa e não esquece ninguém, né? Isso é para Aham, evitar erro. E muito importante não esquecer ninguém, né? Nem usar ninguém duas vezes. Então vamos lá. Próximos itens. Aqui eu separei alguns itens, mas não são muitos, não, tá? Aqui eu tenho uma parte de teoria para falar, mas é coisa rápida, tá? Tem até uma parte que eu não sei nem se a gente estudou no ano passado. Só dar uma passada aqui nas próximas questões. A questão aqui é mais comprida, foi uma questão meio que atípica para o PAS. Ele falou só de geometria analítica a questão toda, ele não tocou em nenhum outro assunto. Normalmente as coisas são um pouco mais misturadas. E aqui tem uma última questão, tem só 2 itens, tá? Mas aí, quando a gente fizer essa questão anterior aqui, já muita coisa vai ser bem rapidinho. Então, ó, esse item, eu não vou ler o texto todo, mas ele fala essencialmente o seguinte: olha, você tem um terreno com uma lavoura, né? E você tem uma região ali que você vai pulverizar inseticida. É isso. Inseticida, enfim, algum produto aí, alguma coisa assim. E ele dá coordenadas dos vértices dessa região aí, dessa lavoura, tá? E também fala que esse cara aqui é uma circunferência, né? Essa região. Uma circunferência. E uma informação importantíssima aqui é que ele fala que essa figura EFG, EGF, né? Esse arco aqui, perdão, EGF, é uma semicircunferência. Ora, a parte importante é que se isso aí é uma semicircunferência, significa que E e F são diametralmente opostos, né? Quer dizer, esse segmento EF é um diâmetro, não é verdade? Vocês chegaram a estudar bem circunferência no passado ou não? Não deu tempo? não muito. Não muito? Não, tudo bem, a gente dá uma passadinha rápida aqui, mas é coisa pequena, tá? Então vamos lá, vamos começar a responder o que ele quer aí, na 116. 116, ele fala o seguinte, olha, a reta que passa por A e C e essa outra reta que ele já dá a equação são perpendiculares entre si. Então, peraí, como é que você sabe que retas são perpendiculares entre si? Aí isso foi uma coisa que eu não falei lá em cima, que eu falei de equações de reta, né? Mas olha só, essa aqui é uma equaçãozinha, eu não vou provar essa equação, não é o momento disso, né? Mas é uma equaçãozinha que te dá um truque para você saber quando que retas são perpendiculares. Então você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o coeficiente angular da reta R e pegar o coeficiente angular da reta S. Você vai multiplicar os dois. Se o resultado é -1, elas são perpendiculares. Então é isso que essa equação está dizendo. Então, eu vou chamar isso aqui de condição de perpendicularidade. Pronto. Então, se essa equação for satisfeita, as retas R e S são perpendiculares. Beleza?
Na prática, o que acontece é o seguinte, para você, usando duas equações, checar se elas são perpendiculares, você faz o seguinte, pega o m de uma, inverte e troca o sinal. Se der o m da outra, é porque são perpendiculares. É isso que essa equação está dizendo. Eu vou mostrar isso para você na prática. Então, olha só. O que você precisa dessa reta C é só do coeficiente angular dela para julgar se é perpendicular, então. Ou não. Você não precisa da equação toda. A gente poderia até fazer a equação toda, mas só precisa calcular o coeficiente angular. E dessa outra aqui, você precisa descobrir qual é o coeficiente angular dela. Então, vamos separar esse problema em duas partes. Eu vou colocar aqui item 116. Esse problema em duas partes. Primeira parte, eu vou achar o m de AC. Eu vou chamar essa reta que passa por AC de reta C, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, m de AC. Como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta, se você já tem os pontos, né? Aí eu falei ali em cima, né? Você tem aquela formulinha lá, né? Delta y sobre delta x, né? Então, você vai calcular a diferença dos y e dividir pela diferença dos x na ordem que você escolheu para os y, né? Então, aqui eu vou escolher os y, o primeiro ponto que eu vou escrever as coordenadas vai ser o ponto A, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever y do A, quem é o y do A? Aí você olha lá no enunciado, tá 6. Vou subtrair do y do C. O y do C é menos 3, então lembra de colocar parênteses, tá? Olha só como é que tá ficando minha equação. Ó, y do ponto A menos y do ponto C, beleza? Então agora eu vou colocar os x. Então, para os x fica assim, ó. Então agora eu tenho que escolher o x do ponto A, eu comecei com A, então eu tenho que continuar com A. X do ponto A é menos 2, e vou subtrair do x do ponto C, que é 10. Pronto, tá aí. E eu vou fazer essa conta. Então, 6 menos menos 3, pensa assim, ó. Menos com menos dá mais. Por quê? Você está subtraindo o oposto, é a mesma coisa que somar, né? Então vai ficar 6 mais 3, que dá 9. Beleza. E ali embaixo vai ficar menos 2, menos 10. Então você perdeu 2 unidades, depois perdeu mais 10 unidades. Vai ficar menos 12, né? Que é o 6 mais 3 dá 9, menos 2 menos 10 dá menos 12. E agora, só simplificando por 3 essa equação, né? Ambos os números aí envolvidos, numerador e denominador, são múltiplos de 3, dividindo por 3, 3 quartos, menos 3 quartos, né? Esse menos eu coloquei aqui na frente. Então, beleza, você achou o coeficiente angular da reta C. Só precisa achar agora o coeficiente angular da reta que ele não deu nome, né? A reta dada, né? Então, eu vou primeiro escrever a reta dada aqui, ó. Menos 5x, igualzinho está no enunciado. Como é que você acha o coeficiente angular dessa reta? Então, aqui eu vou substituir, eu vou substituir não, vou dar um nome, ó. Passo 1, tá? Passo 1, passo 2. Pronto. Como é que você acha o coeficiente angular de uma reta que você já tem a equação? Põe na forma reduzida. Se você colocar na forma reduzida, fica explícito quem é o seu coeficiente angular. Olha só. Eu vou primeiro isolar tudo que tem y, tá? Olha lá. Passei tudo que não tem y para o lado direito. Então, em particular, esse menos 5 foi para o lado direito, né? E agora eu vou dividir a equação toda por 3, para tirar esse 3 que está multiplicando o y aí. Então, ó, fica assim. 5x sobre 3 mais 8 terços, né? Então, deve ficar mais ou menos isso. Pronto. Então, olha só, como é que você sabe se essas retas são perpendiculares? Faz o seguinte, pega esse m que você encontrou e inverte, vai ficar menos 4 terços. E troca o sinal, mais 4 terços. Esse número que você viu aqui é mais 4 terços? Não é. Então, elas não são perpendiculares. Se você quiser usar a equação, você poderia substituir aqui. Ó. Você poderia calcular, botar o m de 1 aqui, né? Comparando duas S, basta colocar m de um e m da outra. Tanto faz quem você chama de R e S, tá? E o outro coeficiente angular é 5 terços, né? O número que está multiplicando x, né? 5 terços. Então, essa equação aqui é verdadeira? Será que, se eu multiplicar esses dois números, o resultado dá realmente menos 1? Olha só. Cancela isso com esse. Opa, deixa eu colocar em vermelho aqui. Ó. Cancela isso com esse. Vai dar menos 5 quartos. Menos 5 quartos não é igual a menos 1, né? Essa equação é falsa, né? Então, esse item também é
Errado. Essas retas não são perpendiculares. Claro que eu fiz. Eu comparei o inverso do oposto, né? Inverte, troca o sinal. Aí aqui ficaria 4/3 com esse outro aqui. 4/3 não é igual a 5/3. O item está errado. Essa equação não é válida, o item está errado. São duas formas de você responder a mesma pergunta, tá? Ficou claro? Deixa eu só dar uma compactada aqui no... Ficou sim. Beleza. Só vou dar uma compactada aqui no que eu acabei de fazer. Pronto, tá aí. Acabei os outros itens, né? Então agora 117. Esse item aqui, aí eu vou pedir a opinião de vocês. Faço ou não faço? Esse item eu acabei deixando aqui, mas ele não trata exatamente de reta, tá? Ele trata de distância entre pontos. Quer dar uma revisada em distância? Sim. Vamos lá então. Esse aqui fala de distância. Se ele está falando do comprimento da diagonal AC, ele está calculando a distância entre o ponto A e o ponto C. E ele está comparando, querendo saber se é maior ou menor que o comprimento da diagonal BD. Então, a única coisa que você precisa fazer é calcular o comprimento, a distância entre esses dois pontos, BD, depois calcular a distância entre AC e ver quem é maior. Né? Ver se é verdadeiro o que ele falou ou não. Mas eu não lembro como é que calcula a distância. Cara, distância é tipo teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui de uma maneira que talvez você não tenha visto assim, tá? Muito provavelmente você deve ter sido mostrado uma formulinha para você, né? Que talvez não seja igual a essa. Tô certo ou não? Você usou essa formulinha do jeito que está escrito aí, não? Não. Não usou, né? Porque normalmente, e não tem nada errado em a gente não usar a fórmula do jeito que tá, não, tá? Mas eu só quis ilustrar aqui, ó, deixar claro por que que aquela fórmula que você costuma usar tem aquele formato, tá? Olha só, se você está calculando a distância entre esses dois pontos aqui, ó, basta você pensar que você está calculando usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Não é um triângulo retângulo? Então, ó, tá vendo o ângulo reto aqui, ó? Então, esse cara aqui embaixo é justamente a variação do x. É um cateto, né? Esse cara aqui, ó, é a variação no y. É outro cateto. E esse cara aqui é a distância. Pronto. Então, a única coisa que tem geometria analítica aí é usar coordenadas, né? É só isso. Mas, essencialmente, essa equação é a teorema de Pitágoras. Se você der nomes às coordenadas, enfim, faz uma bagunça toda, aí você isola o D, passando uma raiz quadrada para o lado de lá, aí você chega naquela equação feia lá, que o pessoal costuma usar. Eu estou digitando aqui, mas ela demora um pouquinho para ser digitada. Eu gosto de fazer essas coisas ao vivo, porque se eu ficar deixando tudo pronto antes da hora, parece que eu estou lendo no PowerPoint, né? Ponto. Aí se você der nomes, né, a esse ponto aqui é o ponto x1, y1, esse ponto aqui é o ponto x2, y2. Substitui as coordenadas dos pontos aqui, vai ficar isso, né? Variação do x é a diferença entre eles, variação do y é a diferença entre eles. E esse quadrado aqui eu passei para lá, né, como se fosse uma raiz quadrada, porque eu sei que D é positivo. Então isso aí é uma equação, né? Você pelo menos sabe de onde vem, né? O que você precisa fazer é usar essa mesma equação para calcular a distância entre A e C. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar nomes às distâncias, tá? Distância entre A e C, aí eu vou substituir, tanto faz a ordem dos x, tá? Você pode colocar na ordem que você quiser. Eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x1 eu vou colocar o 10, que é o C, tá? O x do C aqui, ó. X do C, vou colocar aqui no lugar do x1. E aí o x do A é menos 2, então vou colocar menos 2 aqui no lugar do x do A. Pronto. E agora vamos para os y's. Tanto faz a ordem, eu vou até trocar a ordem aqui. Eu vou colocar o y do A primeiro agora. O y do A é 6, né? Agora o y do C é menos 3. Pronto, até troquei a ordem. Pronto, isso aí vai calcular a distância entre A e C. E aí você vai obter, aqui vai ficar 14 ao quadrado. A primeira parte, 14 não, 12 ao quadrado, tô viajando, né? É 10 mais 2, né? E aí 6 menos menos 3, a gente já fez essa conta hoje, dá 9, né? Mais 9 ao quadrado. Eu vou esperar
antes de fazer essa conta. Aí vocês vão. Eu não fiz essa questão antes, tá, gente? De verdade, não fiz. Eu vou esperar para ver se eu realmente preciso fazer essa conta. Olha só. Essa é uma técnica, tá? Eu não sei se vai fazer sentido ou não. Repito, eu ainda não fiz essa questão. Eu só olhei e falei, ah, tá, não dá pra fazer assim, assim, assado. Agora eu vou substituir as coordenadas de B e D, tá? Aqui eu copiei a equação, mas em vez dessas coordenadas aqui, eu vou colocar as coordenadas de B. É, B e D, né? Isso, coordenadas de B. Então é 8 e 8, né? Então eu vou colocar x8 e y8, já coloquei nos dois. E o D é menos 5 menos 2. Então deve ficar mais ou menos assim, ó. Ó, o ponto B tem coordenadas 8 e 8, tá aqui. X do B e Y do B. E o ponto D tem coordenadas menos 5 e menos 2, tá aqui também. Então vamos fazer essa conta. Aqui vai ficar como? 8 menos 5, 8 mais 5, né, vai ficar 13, né? E 8 mais 2 vai ficar 10. E eu acho que vou ter que fazer a conta. Você acha que eu vou ter que fazer a conta? O que você acha? Ou você já dá para responder o item? Não sei. Olha só o truque. Cara, aqui eu tenho que pegar 12 ao quadrado. Ó, 12 é menor que 13, né? Beleza. E somar com 9 ao quadrado. E 9 é menor que 10, né? Então, assim, esse número aqui com certeza vai dar maior. Eu nem fiz a conta, mas eu sei que vai dar maior. Você está levando ao quadrado dois números. E os dois são maiores do que os que estão do lado esquerdo. Então eu já sei que esse número da direita vai dar maior. Eu não preciso fazer a conta. Sacou? Saquei. Então, assim, isso aí come o tempo de muita gente, porque o cara vai fazer 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado, vai somar os dois, não dá um quadrado perfeito. Eu acho que não dá um quadrado perfeito, nem fiz a conta também. E aí ele querer usar a calculadora, acho que vocês não vão ter calculadora, mas aí o cara pega a calculadora, faz a conta, e faz a mesma coisa pro outro segmento, pega a calculadora, faz a conta, e você já respondeu, você já está no meio da 118. Enfim. Então, essas são algumas estratégias de prova, né? Quando você chega num ponto, você fala, cara, isso vai dar trabalho, reserva e faz outra parte e vê se você já consegue tirar alguma conclusão. Beleza? Então, pergunta-se, AC é maior do que BD? Não, não é. Então, o item também está errado. Opa. Valeu a pena esse aqui, né? Se vira Sim. nos 30. Eu nem sabia que ia dar isso, mas eu faço isso frequentemente. Faz um pedaço da conta, quando vai dar muito trabalho, a preguiça meio que move o mundo, tá, gente? Às vezes você tem um pouco de preguiça de fazer a conta e fala, não, vou tentar outra coisa. Só uma anedota, eu descobri hoje que aparentemente a webcam foi inventada por um grupo de pesquisadores eu não lembro agora, universidade, que bolou um dispositivo que era a webcam, né, o primeiro, apontado para o café, porque o cara fica para uma cafeteira, porque o pessoal ficava com preguiça de levantar da cadeira e ir lá na copa saber se tinha café ou não, se o café já estava feito ou não. Então os caras inventaram a webcam para saber se o café estava pronto sem sair da cadeira. Então a preguiça meio que Nossa. move o mundo mesmo. Então Sim, com ser certeza. preguiçoso te ajuda a desenvolver algumas técnicas, né? Bom saber. Então vamos lá, continuando. Ó, o ponto B está sobre a reta, ele está afirmando isso. Ó, o ponto B está sobre a reta que passa pela origem O do sistema de coordenadas e forma um ângulo de 45 graus com eixo X. Ó, está me cheirando a ioiô me xoxô. Ele está falando, ó, o ponto B, dá para você responder mais rápido que isso, tá? Essa aí eu já tinha respondido. Está sobre a reta que passa pela origem do sistema, esse ponto O aqui, e forma ângulo de 45 graus com eixo X. O cara que fez muita questão de matemática, ele bate o olho, né, nessa imagem, ele olha as coordenadas do B, 8, 8 e fala, verdadeiro. Eu já sei, verdadeiro. Esse item está certo. Se você ainda não concluiu que está certo, não tem problema, vou fazer com você, olha só. Então eu vou procurar uma reta que passa pela origem e que forma um ângulo de 45 graus com eixo X. Se ele forma um ângulo de 45 graus, me diz, você sabe de cabeça quem é o coeficiente angular dessa reta? Você Não? sabe que o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, não é? Só que a tangente de 45 45 é um ângulo notável, né? Então você já sabe que o M é 1.
Então lembra que eu falei que às vezes ele dá o ângulo e quer que você use a tangente? Tá aqui, ó. Ele falou, ó, forma um ângulo tal. Calcula a tangente desse ângulo, você tem o M. E agora, você tem um ponto pelo qual ela passa? Ué, tem? Tem, ué, é o ponto O. O ponto O tem coordenada 0 e 0, né? O ponto O tem coordenada 0 e 0. E você tem o coeficiente angular. Aí esse aqui vai ser o ioiô e o michiochô mais rápido da sua vida. Olha só. Porque tudo fica zero aí, né? Então vou pegar, ó. Lembra a técnica lá de achar a equação de reta? Com um ponto e o coeficiente angular, o ioiô e o michiochô. Se eu substituir os valores aqui do ponto pelo qual ela passa, que é 0, 0, né? Substituir n por 1, essa é a equação mais besta do mundo. Por quê? Y menos 0 é o próprio y. X menos 0 é o próprio x. Aí você multiplica 1 vezes x, né, que é o que sobra do lado direito, e vai dar só x, né? Aí a pergunta é, olha, quando um ponto faz parte de uma reta, significa que ele satisfaz a equação da reta. Então, se eu substituir as coordenadas do B nessa equação, que equação? Essa y igual a x, é uma equação, né? Se eu substituir as coordenadas do B aí, essa equação ia ser verdadeira. Então, olha as coordenadas do B. 8 e 8, né? O y aqui é igual ao x? Satisfaz essa equação? Satisfaz. Então tá certo. Esse item aqui está correto. Porque o y do B é igual ao x. É só por isso. Agora, para a pessoa que está com os olhos treinados, ela já sabe, quando ela lê essa reta aqui, ó, passa pela origem, formando o ângulo de 45, ora, essa é a primeira bissetriz. A primeira bissetriz tem a equação y igual a x. Acabou. Aí a pessoa já está treinada, né? Já está condicionada a responder questão de matemática. Beleza? Ficou claro o que eu fiz? Ficou sim. Beleza. Então, vamos para a próxima. Eu vou pular a de circunferência agora, e a gente pode fazer depois, tá? Porque como vai ter uma partezinha de teoria, eu não queria deixar o vídeo que vai para o YouTube depois ficar muito longo, tá? Senão o pessoal também não assiste tudo. Eu vou fazer a 120, e aí depois eu volto e no finalzinho eu faço a 119, tá bom? Então, ó, 120, até porque a 120 ela é do tipo C, né? Tipo C de múltipla escolha. E ela dá mais ponto, né? Olha lá. Na 120 ele fala o seguinte, ó. A equação da reta que contém os pontos médios dos segmentos AD e BC. O cara, velho, ele realmente está enrolando a sua vida. Porque ele não quer a reta, ele não te deu 2 pontos, né? Ele falou quais são os pontos e quer que você ache a reta que contém esses 2 pontos. Tá. Como é que você acha ponto médio de segmento? Você lembra? Cara, Hum, tá na hum. palavra. Tá na palavra. Ponto médio. Achar ponto médio de segmento é você fazer a média das coordenadas. É só isso mesmo. Então, por exemplo, os pontos médios dos segmentos AD. Então, eu vou pegar o segmento AD e calcular o ponto médio de AD. Então, eu vou dar um nome para ele que eu consiga lembrar o que ele significa depois. Pode ser um M subíndice AD, ponto médio do segmento AD. Então, como é que eu acho quais são as coordenadas desse ponto, né? O que eu vou colocar aqui dentro? Bom, eu preciso saber quem é A e quem é D. O que eu vou fazer é calcular a média aritmética das coordenadas desses 2 pontos. E pronto, eu achei as coordenadas do ponto médio. Ó. Vou colocar aqui, ó, o A é menos 2, 6 e o D é menos 5, 2. Deixa eu ver se eu vou lembrar disso aqui. O A. Então, para você achar o X desse ponto médio, você vai ter que calcular a média aritmética dos X desses pontos A e D. Aí. Então, vai ser menos 2 mais menos 5 dividido por 2. Esse aqui vai ser o x, ó, a média aritmética, ó, menos 2, entre menos 2 e menos 5. E o y vai ser o quê? Média aritmética entre os y agora, né? Média aritmética entre quem são os y. O y de A é 6, é a média entre 6 e menos 2. Soma os dois e divide por 2, né? Isso é a média aritmética. Então aqui, essa conta, a pessoa às vezes vai até de cabeça, né? Porque, ó, menos 5 menos 2 dá menos 7. Aí menos 7 dividido por 2, eu não vou nem efetuar essa conta, vou deixar como fração mesmo, menos 7 meios. Para não ficar mexendo com decimal aqui, tá?
pouco de preguiça mesmo. Aí o 6 com menos 2 vai ficar 4, né? 4 dividido por 2 é fácil, 4 dividido por 2 é 2. Essa aqui são as coordenadas do ponto médio entre A e D, mas falta calcular do outro, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai fazer a mesma conta, só que para o BC. Ele só quer que você perca um pouquinho de tempo, tá? Mas infelizmente você vai ter que perder esse tempo aí para fazer essa conta, não tem jeito. Nesse caso, eu não vejo, pode ser até que tenha, né? Mas eu não vejo muita alternativa. Então, esse ponto médio, primeiro eu vou dar o nome dele de MBC, tá? Subíndice BC. Então, eu vou calcular a média aritmética do X, do B e do C. Então, é 8 e 10, né? Depois do Y, do B e do C. Aí, quando você olhar aqui, ó, o Y do B é 8 de novo, e o Y do C é menos 3. Então, vai ficar 10 mais menos 3, dividido por 2. Então, vê se eu acertei. Média dos X entre B e C. Média entre 8 e 10. Tá aqui, média entre 8 e 10, beleza. Média agora, eu errei aqui, né? Entre B e C, 8 e menos 3. Então aqui eu tenho que trocar esse 10 por 8, né? Pronto, 10 por 8. Então tá, agora é só efetuar essa conta. Qual é a média entre 8 e 10? Essa aqui dá pra fazer de cabeça, né? Quem fica no meio do caminho entre 8 e 10? O 9, né? Aí 8 menos 3 dá 5, eu não vou nem simplificar essa conta, vou deixar 5 meios mesmo. Pronto. Aí o que ele quer? Agora vem conta, tá? Por isso ele não vai te dar esse ponto de graça, né? Ele quer que você calcule, eu vou até criar uma outra página aqui, ó. Ele quer que você ache a equação da reta que passa por esse ponto e por esse ponto. O que você vai fazer? Deixa eu só passar essa divisória aqui. O que você vai fazer? Você tem dois pontos, você quer a reta que passa por eles. Vai usar a condição de alinhamento, é aquele determinante lá em cima. Eu vou copiar para não precisar fazer tudo de novo. Mas ó, vai ser essa equação. Ah, mas tem um monte de fração. Eu espero que essas frações não se tornem cada vez maiores, mas eu acho que ela vai ter uma fração ainda no final, tá? Mas, ó, primeiro, eu vou substituir os valores de x, y, tá? Dos dois pontos. Então, um deles dá menos 7 meios. Aí o outro x é 9. Então, a primeira linha vai ficar 7 meios, 9. Aí um x genérico e eu vou ter que repetir os 7 meios. Eu vou parar a minha edição só para o seguinte, ó. Então, conferindo os x, 7 meios, 9, tá aqui, um genérico e repete o primeiro, tá. Agora para os y. Os y vão ficar 2, 5 meios, e lá no final tem que aparecer um 5 meios de novo. Repete, tem que aparecer um 2 de novo, perdão, porque repete a primeira coluna, né? Pronto, então acho que tá tudo certo agora, ó. Não é isso? Ponto, ponto. O outro ponto tá aqui. E uma coordenada genérica. Tá, agora eu só vou fazer as marcações aqui de quem é que eu vou multiplicar. Essa com essa. Não é isso? E depois, esse menos esse menos esse e esse menos esse. Mãos à obra? Essa conta, infelizmente, não é muito pequena não, mas vamos lá. Multiplicando esse com esse, vai ficar 7 vezes 5 sobre 2 vezes 2, né? Então vai ficar menos 35, que é 7 vezes 5, né? Sobre 4. A primeira parte da nossa conta é essa, né? Qual é o próximo? Vamos fazer assim? Será que fica melhor se eu escrever a conta? Acho que fica melhor se eu escrever a conta aqui embaixo, né? Vou escrever aqui, ó, de verdinho, igual eu fiz no outro. Menos 35 sobre 4. Eu não troquei o sinal, né? Tinha um número negativo multiplicando ali, vai continuar sendo negativo. Aqui 9y, né? 9y. E aqui 2x. Dá pra ler ou tá muito pequenininho? Dá pra ler. Beleza. Então aqui, ó, 2 vezes 9. 2 vezes 9 normalmente dá 18, mas como a gente está fazendo essa conta, a gente vai trocar o sinal do resultado. Vai ficar menos 18. Aí aqui, ó, 5 meios vezes x é 5x sobre 2, né? Só que aí troca o sinal. Menos 5x. Opa, esse ficou muito pequeno mesmo. Menos 5x sobre 2. E esse aqui, ó, menos 7 meios vezes y.
vai ficar menos 7y sobre 2, só que troca o sinal, então vai ficar mais 7y sobre 2. Beleza? Então agora eu vou anotar todos esses números aqui coloridinhos nessa equação e mãos à obra. A vantagem é que eu vou me livrar dessas frações todas de uma única vez. Vou pegar a equação e multiplicar tudo por 4. Então vamos lá. Mais 9y, estou copiando aqui, mais 2x, menos 18, menos 5x sobre 2, mais 7y sobre 2. Tudo isso tem que ser igual a zero, né? Aí, essa é a equação. Tem 3 termos que vieram dessas multiplicações de cima para baixo, outros 3 termos que vieram das multiplicações de baixo para cima. Tá tudo certinho. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Antes de fazer isso, vamos dar uma simplificada aqui. Os números ficam maiores, mas pelo menos não tem fração. O que eu vou fazer, ó, eu vou escolher o maior denominador aqui e multiplicar a equação inteira por esse denominador. Porque quando eu fizer isso, apesar dos números inteiros ficarem maiores, eu não tenho mais fração, então vai ficar mais fácil eu fazer a conta, minha opinião, né? Então, se eu multiplicar tudo por 4, essa primeira fração some, né? Fica só menos 35, porque ele simplifica. 9 vezes 4 dá 36. 2 vezes 4 dá 8. 18 vezes 4 vai dar 72. 5x sobre 2 vai ficar 10x, né? 1, 2 cancela, mas tem que multiplicar por 2 ainda. E aí 7y sobre 2 vai ter que ficar 14y. Um fator 2 cancela, né? Que você multiplicou por 4, mas o outro permanece. Aí eu multipliquei por 2 no final. Pronto. Aí para a próxima linha é só juntar os termos semelhantes. Tem que ter só um pacotinho com x, um pacotinho com y, um pacotinho sem nenhum dos dois. Então, 8x menos 10x tem que ficar menos 2x, né? É isso? 8x com menos 10x menos 2x. Aí, ó, 14y com 36y tem que dar 50y, né? Esse. Agora, menos 35 com menos 72 tem que dar menos 108. Acertei? Acho que acertei. Menos 108, tá aqui. Se você quiser fazer aquele esquema de marcação lá, pega lá a sua caneta, Bic, junta ó, x com x, para dar esse camarada aqui. Ó. Y, dois tracinhos, com y, para dar esse camarada aqui. Ó. Dois tracinhos. Aí eu circulo o outro, para não ficar com 3 tracinhos, fica muito poluído. Esse com esse, tem que dar esse. Essa equação tá na resposta? Vamos dar uma olhada? Não, né? Não tem nada disso na resposta, né? A equação da reta contém os pontos médios dos segmentos. E aí, o que você vai fazer agora? Marcar C. Por que a C? Porque tem menos 107. Eita, é menos 107, né? Eu que fiz a conta errada aqui, né? Menos 107. Desculpa, falei 108, né? Sim, essa aqui. A única coisa que ele fez foi dar uma reorganizada nos termos, né? Então ele pegou o 107, passou para o lado direito, aí ele ficou mais 107, né? E aí ele pegou esse menos x, está subtraindo 2x, né? E somando 50y. Tanto faz, né? É só você escrever 50y com sinal positivo e menos 2x depois, né? É como se cada um fosse um pacotinho à parte, né? Deixa eu fazer um pouquinho diferente aqui. Deixa eu copiar essa equação. Só para você entender o que eu quis dizer com esse cada um pacotinho diferente. Eu penso assim, ó, esse 2x e esse mais 50y são dois bloquinhos diferentes, né? Você pode trocá-los de lugar, não tem problema. Aí fica mais 50y menos 2x. Tanto faz, tá? Eu vou deixar indicado que eu troquei de lugar. Esse passou para cá, esse passou para cá. Pronto. Então, beleza, marcou a letra C. Vou colocar aqui de azul. Gabarito, letra C. Beleza? Minha opinião sobre essa questão, ela só leva tempo. Em termos de teoria, essa segunda parte aqui dá trabalho só, né? Mas enfim, a gente já sabe tudo que tem que ser feito. E essa parte aqui é um pouquinho de teoria, mas também é uma conta rápida, né? Ela só dá trabalho porque ele escolheu pontos médios que também tinham frações, né? Você teve que
tomar um pouco mais de cuidado quando você faz as multiplicações, teve que reorganizar a equação, mas, na minha opinião, ela é uma questão que é fácil. O que torna ela difícil é só a sequência de passos. Tem que achar o ponto médio para depois fazer a equação da reta. Né? Beleza? Então, vamos passar para as próximas? Deixa eu ver se deve caber aqui em cima. Deixa eu botar isso aqui para cima, separar separador de questões. E eu vou passar esse enunciado todo aqui para cima. Pronto. Coube? Coube. Eu sei que as pessoas ficam um pouco tontas quando me vêm mexendo no computador, que eu faço esse rolamento de tela muito rápido, mas tá bem. Bom, essa questão aqui, acho que é a questão mais antiga que a gente vai fazer hoje. Essa aqui é do PAS de 2014, eu acho. PAS 3. Essencialmente ele fala o seguinte, olha, tem um celular aí, né, e você tem uma rede de antenas, né, um esboço de uma rede de transmissão de telefonia. Essa rede é composta por um aparelho receptor de celular, mas essa figura aqui tem questões de física nessa questão, tá? Tem itens de física nessa questão. Eu acho que o que vai interessar mais para a gente é a figura 2, que dá esses pontos com coordenadas. Então, assim, ele fala de comprimento de onda lambda, enfim, outra bagunça. Mas aí na figura 2 ele já volta para o que eu sei mais, né? Ele fala que tem 6 antenas, ó, ABCDF, 6 antenas, distribuídas no plano cartesiano, né? Irradiando o sinal com a mesma intensidade. Então, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte, ó. A equação da reta que... Repara que a gente, assim, esse texto grandão, às vezes só te faz perder tempo, né? Quando você lê o item 95, a equação da reta, você já sabe o que tem que fazer. A equação da reta que passa pelas antenas nas posições A e F tem coeficiente angular menor que menos 1. Então, o que você vai ter que fazer? Achar o coeficiente angular dessa reta. É só isso. Então, passa por A e F, é isso mesmo? Então, vamos lá. A reta passa por A e F. Vou só anotar as coordenadas do ponto E e F. O ponto E tem coordenadas 8 e menos 2, não é isso? Coordenadas 8 e menos 2, é o ponto E. E o ponto F tem coordenadas o quê? 12, né? O x é 12 e o y é menos 5. Não é isso? Se você quiser achar o coeficiente angular dessa coisa, deixa eu marcar aqui o número dessa questão, é a questão número 95. Se você quiser achar o coeficiente angular desse camarada aí, o que você vai ter que fazer vai ser aquele ΔY sobre ΔX, lembra? Variação do y. Se você quiser achar a reta, não tem problema, só que você gasta tempo, tá? Variação do y sobre variação do x. Vou fazer a conta uma linha só. Olha lá. Eu vou tomar os y do E para o F, tá? Que é o de cima. Então é menos 2 menos 5. Beleza. Assim por enquanto. E agora os x do E para o F. 8 menos 12. Tá certo? Y menos y, x menos x. Na mesma ordem. Fazer, eu prometi, vou fazer uma linha só. Então, menos 2 menos menos 5 vai ficar menos 2 mais 5, né? Que dá 3. E lá embaixo vai ficar quanto? 8 menos 12 dá menos 4, né? Então, acho que acabou, né? Porque você acabou de achar o coeficiente angular da reta e ele falou que é menor que menos 1. Se você tivesse curiosidade de fazer essa conta, às vezes a pessoa já sabe até de cabeça, você vai ver que esse número aí, ó, menos 3 quartos, é menos 0,75. Menos 0,75 é maior do que 1, né? Esse número aqui é maior do que 1. Desculpa, maior do que menos 1, perdão. E ele falou que é menor que menos 1. Não é, menos 0,75 é menos negativo, né? Pode pensar assim também. Concordam? Então o item está errado. Pô, essa foi rápida, né? Vamos lá para a próxima? Para fechar, eu sei que você está cansado, assistir aula pelo computador, pelo celular é cansativo mesmo. Nessa outra, ele fala o seguinte, ó. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pela antena na posição B e
é perpendicular à reta que passa nas posições C e E. Então, antes de começar a resolver esse problema, existe uma outra técnica que o pessoal de geometria usa muito, tá? Não só principalmente não em geometria analítica, né? Mas eu vou aplicar aqui. O que ele quer é o seguinte: essa técnica consiste em imaginar o problema resolvido. Só para você situar quais são as grandezas que você vai ter que usar, né? Então, ó, ele está falando aqui dos pontos B, C e E. Então, eu vou anotar mais ou menos onde estão os pontos B, C e E. B, C e E. Então, o ponto B está aqui, o C está aqui. Deixa eu ver se eu estou certo. E o E está um pouquinho na frente aqui. Só para ficar um pouquinho mais verossímil, eu vou botar mais ou menos assim, tá? O que ele está falando é o seguinte, ó. Ele quer uma reta que passa pela antena na posição B, tá? Então, ele passa na antena na posição B. Opa, está muito grande essa reta aqui. Uma reta passando na posição B. Inventei qualquer uma aqui. Mas que seja perpendicular à reta que passa nas posições C e E. Então, olha só, existe uma outra reta aqui, ó, que passa nas posições C e E. Ó. Então, aqui fica, só para anotar os vértices, B, C e E. E aí, como é que você vai resolver esse problema? Eu imaginei o problema resolvido aqui, ó. Quando eu falo que essa reta que você está querendo traçar, ela passa por B e é perpendicular a essa outra CE aqui. Então, você quer achar a reta laranja, né? Então, vamos organizar o problema. Você já tem um ponto pelo qual a reta que você quer passa, que é o ponto B. Isso é bom. Então, você já tem um ponto. Então, você precisa ou de mais um ponto ou do coeficiente angular, não é? Mas ele te deu implicitamente uma informação sobre o coeficiente angular. Olha só, esse coeficiente angular que a reta B tem é tal que ela é perpendicular a essa aqui. Então, olha só, se você souber o coeficiente angular dessa aqui, basta você pegar esse coeficiente angular, inverter e trocar o sinal. E esse já é o coeficiente angular dessa outra reta. Por quê? Lembra dessa equaçãozinha aqui, ó. Inverte e troca o sinal. Aqui, ó. Essa é a constante de perpendicularidade, ó. Eu estou falando inverte e troca o sinal, mas talvez fique mais claro você lembrar dessa equação assim, ó. Escrevendo aqui. Equação só isolando o MR, tá? Por que inverte e troca o sinal? O coeficiente angular de uma das retas é o inverso do oposto do outro. Então, ele inverteu como se fosse uma fração invertida, né? E troca o sinal. Então, vamos separar o problema em três partes. Primeiro, encontrar o coeficiente angular da reta CE. Segundo, encontrar o coeficiente angular da reta que eu quero, que passa pelo ponto B. Terceiro, encontrar finalmente a equação, usando esse coeficiente angular que eu acabei de descobrir. Ficou claro a estratégia? Questão 100. Ficou. Então, tem que ter um plano de ataque, né? Não adianta ir na louca querendo fazer todas as contas do mundo, senão a pessoa se perde. Então, vamos lá. Primeiro passo. Encontrar o coeficiente angular de CE. Vou chamar essa reta aqui de CE. Então, M de CE é igual a, de novo, você vê que é ΔY sobre ΔX, tá? Essa equação aí é importantíssima para você lembrar, tá? Você achar o coeficiente angular de uma reta. Na verdade, essa equação ela tem um significado até especial, assim. Eu não sei se você pretende fazer um curso de exatas, mas se você fizer, até o fim do ano você vai ver muito essa fração aí sendo usada, tá? Isso aí é o princípio do que a gente chama de derivada. Mas isso aí eu não vou falar nada de derivada hoje, eu vou me ater a isso só. Então, para saber quem o E eu já tenho, né? As coordenadas estão aqui, né? Eu já posso usar. Mas eu não sei as coordenadas do ponto C. As coordenadas do ponto C x é 5 e y é 4. Então eu vou copiar aqui, x é 5 e y é 4. Pronto, achei as coordenadas do ponto E. Inclusive eu acho que eu inverti, não, do ponto C, perdão. Não inverti não, tá certo. C. Aí. Então vamos lá. Substituindo aqui na equação. Eu vou subtrair um y do outro, então vou escolher o do C pro E, tá? Subtrair 4 menos 2.
é do C pro E, uns Ys, e seguindo a mesma ordem do C pro E, é a diferença dos X. Então vai ficar 5 menos 8. Então tá aqui, ó. 4 menos 2 vai ter que dar 6, né? É a mesma coisa que 4 mais 2, né? E 5 menos 8 tem que dar menos 3, né? Então, resumo aí, simplifica 6 com 3, né? Tem esse sinal aí ainda, o resultado tem que dar 2. Então, beleza, você acabou de encontrar o coeficiente angular da reta CE, menos 2, né? Tá compatível, né? Decrescente, né? Sinal negativo, ok. Você consegue de cabeça dizer quem é o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto B, essa reta que a gente quer? Não. Olha só. Lembra que eu falei do inverte troca o sinal? Agora que vai ficar claro para você. Vamos chamar essa reta de reta R? Pode ser? Eu já vou dizer de cara que é meio. Mas aí eu vou explicar o porquê. É só dar um nome a essa reta aqui. Vou chamar de reta R. Bom. Por que deu meio? Não é porque eu sou matemático, formei em matemática e eu faço conta muito rápido, não é isso. É porque quando eu olho para esse m do CE, que é menos 2, eu posso imaginar que esse número menos 2 é uma fração. Eu não falei em inverter? Inverter a gente inverte fração, né? Ah, sim. Aham. Ele é menos 2 sobre 1. Não é verdade? Então o que eu fiz? Inverti e troquei o sinal. Era menos, virou mais. Era 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Pronto, esse é o m da equação que eu queria, da reta que eu queria. Acabou. Terceiro passo, achar a reta. Ah, ele queria só o coeficiente angular. Ah, nem precisa achar a reta, ó. Acabou a questão aqui. É porque ele quer o coeficiente angular, né? A gente achou o coeficiente angular, não é? Só que para sua resposta, você vai ter que pegar esse coeficiente angular, eu vou chamar a resposta de Rzão, tá? Multiplicar por 200, né? É isso que ele fala? Multiplica o resultado por 200. Quanto é que é metade de 200? 100. Então você vai marcar no gabarito, o item 100 tinha gabarito 100, caraca, velho. Não sei se foi de propósito, mas maldoso, né? O gabarito do item 100 é 100 mesmo. Ficou claro o que eu fiz? Ficou sim. Então, aqui embaixo, eu acho que essa página ficou em branco. Então, acho que é isso de equação de reta. Eu vou parar a gravação,